Hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante, que é preconceito em concurso público. Especificamente, nós vamos tratar da questão das pessoas que estão acima do peso, denominadas de gordofobia, né? O edital do concurso, ou então a administração, uma perícia no concurso público, perícia de saúde, etc., acabam eliminando o candidato por conta de estar acima do peso. Então, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção nesses casos é o edital. Qualquer pessoa que vai se submeter a concurso público tem que fazer a leitura do edital. Tem gente que deixa para ler o edital depois que realiza as provas, que gasta o tempo, que estuda, se dedica, faz curso preparatório. Quando chega lá na frente, quando a pessoa já passou por várias etapas, aí é que vai ler o edital. E isso pode ser decisivo para o resultado desse processo. Então, é importante você ler o edital antes, entender quais são as regras do jogo. Participar de um concurso sem ler o edital é a mesma coisa que jogar um jogo sem conhecer as regras. No caso específico aqui, que é o preconceito praticado pela administração, nós já tivemos diversos casos aqui no escritório. Eu me recordo de um deles, já faz alguns anos, de um rapaz que estava concorrendo a um cargo, eu acho que era projetista, desenhista, e ele ia trabalhar na Petrobras. E o primeiro ponto que se apresenta quando a gente vai fazer uma análise de um caso como esse é as exigências que o edital faz em relação ao cargo, as atribuições que vão ser exercidas pelo candidato. Então, esse é o primeiro ponto. A administração, ela tem que formular requisitos e exigências, especialmente em empregos públicos, em que a lei não disciplina exatamente quais são os requisitos, ok? Nos empregos públicos você tem uma margem maior. Nos cargos públicos a lei já define quais são os requisitos. Se não tiver previsto em lei, o edital não pode prever. E aí nos empregos públicos, como é o caso da Petrobras, né? No caso é Sociedade de Economia Mista, se trata de um emprego público. O requisito ele pode ser estabelecido em edital, mas tem que haver uma proporcionalidade entre o que se exige do candidato e as atribuições do cargo que vai ser exercido, do emprego que vai ser exercido. Quer ver um exemplo clássico que a gente tem aqui no escritório de um menino que fez prova, eu acho que era para as Forças Armadas, se não me falha a memória, e ele foi reprovado porque ele tinha um problema de oclusão aqui nos dentes, né? Ele tinha uma mordida aberta. E não era nada absurdo, pouca coisa de mordida aberta, mas aí a nossa pergunta era qual é a relação que tem a mordida aberta com as atribuições do cargo que ele vai exercer. E no caso concreto não tinha relação nenhuma. E aí essa exigência ela foi afastada. Então vejam que a primeira coisa que nós temos que observar é se existe uma compatibilidade entre a exigência que está sendo feita no edital e as atribuições do cargo que vai ser exercido. Então, por exemplo, cargos para carreira policial, já na fase do concurso, eles vão exigir um condicionamento físico além do normal. Um condicionamento físico de corrida, de salto e etc. E isso, óbvio, vai dificultar a pessoa que está acima do peso a chegar nesse resultado. Tem uns que exigem natação com tempo. Isso já é uma etapa, isso está previsto na lei, não tem como você afastar. E isso está intimamente ligado ao exercício daquela função. Ok? É apenas uma regra. Se você estiver acima do peso e conseguir passar nas provas físicas, problema algum. Tá certo? Mas ali já é o limite estabelecido. E aqui, nesse caso concreto que eu estava falando inicialmente, que é da Petrobras, o cargo, a atribuição que ia ser exercida era de projetista. O rapaz era engenheiro e ele ia fazer desenhos e a Petrobras disse, olha, não tem como porque ele tem uma massa corpórea muito acima. Ele tem, como é que dizia lá no documento? Morbidez, era uma massa com morbidez, ou seja, ele não poderia exercer essa função porque ele estava muito acima do peso e nem era tanto acima do peso assim, mas a Petrobras criou todo esse imbróglio impedindo de exercer a função. Então isso realmente acontece no dia a dia.
e nesse caso concreto nós conseguimos uma liminar para afastar essa exigência e permitir que ele pudesse prosseguir nas demais fases do concurso. Na verdade era IMC, era Índice de Massa Corporal, e estava acima do padrão que era exigido pela Petrobras, só que esse padrão não estava previsto em lei nenhuma e a Petrobras fazia essa exigência e nós entendemos que essa exigência era desarrazoada, que ela não poderia ser feita. Então, vou passar aqui algumas dicas importantes para você que está se submetendo a concurso público. Primeiro ponto aqui, relevante. Muitos desses concursos têm perícia médica. Então, você vai fazer uma perícia, você vai passar por uma avaliação médica como uma das fases do concurso. Então, faz prova objetiva, faz prova discursiva, faz não sei o que lá, exame médico e aí nomeação em posse. Então, muito cuidado nesses exames médicos, muito cuidado nessas perícias. Por quê? A pessoa que está te avaliando, ela não é sua amiga. Ela não está ali tentando te ajudar. Então, toma muito cuidado com isso. Você tem que ir até essa perícia, esse exame, mas você não tem que responder aquilo que não for perguntado. E você tem que não mentir, ok? Mas você não pode ficar dando informação, às vezes ingenuamente, você fornecendo informação para quem está te avaliando e essas informações podem ser usadas contra você. Já vi isso diversas vezes acontecer, ok? A pessoa vai e começa, o perito ou o avaliador, ele é simpático, te deixa à vontade, a pessoa relaxa, começa a dar subsídio, começa a dar informação e aí posteriormente essas informações elas são somadas com outras e elas são utilizadas contra você. Então, muito cuidado em avaliação médica, você leva só os exames necessários, você responde as perguntas objetivamente, você não traz informação que não seja relevante e também não traz informação que de alguma forma a pessoa que está te avaliando possa utilizar para te prejudicar. Ah, não, eu sinto uma dor no joelho, ah, não, eu sinto... Não. Como é que você está? Tô ótimo. Você está bem? Tô ótimo, tô bem. Se o médico diz para você que você está bem, que você está apto ao exercício da função, é isso que você vai ter que dizer lá nessa avaliação. Então, esse é um ponto importante. Segundo, leitura do edital. Terceiro, você tem que observar se as exigências que estão sendo feitas no edital, elas estão previstas na lei. Isso quando for cargo público. Quando for emprego público, aí nós temos que avaliar se há uma razoabilidade, uma proporcionalidade entre a exigência que está sendo feita e a atribuição do cargo que vai ser exercido. Se você não tiver condições de fazer essa avaliação, procure um advogado, procure alguém que você conheça, que seja especialista nisso, para te dar uma luz, para te orientar nesse caminho, a fim de que você possa ingressar no cargo, ingressar no emprego, no tão sonhado emprego público. Obrigado, gente. Tudo de bom. Um abraço.